Seção 128b, a entrada triunfal, né, meus irmãos? A entrada triunfal em Jerusalém. Vamos ler essa história maravilhosa. Onde foi? Foi de Betânia Leste para Jerusalém e depois ele retornou para Betânia Leste nesse mesmo dia. A gente vai ver que isso aconteceu no domingo, tá? Vamos lá para essa parte de Mateus. Aqui tá as referências que os senhores podem ver. Vamos ler. Quando se aproximaram de Jesus, deixa eu mudar a câmera aqui, gente, para ficar mais fácil para ler essa parte de Mateus. Vou até aumentar aqui também, tá? Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos dizendo-lhes. Então, a primeira coisa, né? Eles foram para um local chamado Betfagé. Ele está dizendo que aqui é no Monte das Oliveiras, então é a região ali próximo do Monte das Oliveiras, né? A gente vai ver que Marcos diz que é perto do Monte das Oliveiras. Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos dizendo, quando se aproximaram de Jerusalém. Eles estavam de Betânia Leste, se aproximam de Betânia de Jordânica, se aproximando de Jerusalém. Tudo ali bem próximo, né? Na cercanias. Foi que ele disse aos discípulos, aos dois, vão ao povoado, tem um comentário N aqui, né? Vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada num jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Vamos ler logo a história de Mateus inteiro. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Sobre estes mantos, né, gente? Não sobre estes jumento e jumentinho. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Zacarias 9:9. E aqui nós fechamos a sessão. Não, aqui continua a sessão. Mas vamos fechar essa parte da história, né? Aqui continua a sessão da parte de Mateus. Continua a sessão, é uma sessão bem longa essa aqui, né, gente? Olha como a sessão é longa. Para depois para vir para 129A. Mas vamos fechar até essa parte aqui, gente, de que o povo louvava, tá? Vamos para Marcos, para a gente não se alongar tanto na história. Vamos para Marcos 128b. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras. Olha que ele já disse aqui, perto do Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes, vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Olha a diferença aqui, né, gente? Olha, tem até um comentário da letra O, provavelmente ele vai falar sobre isso. Mateus fala que vão encontrar uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Diz que amarrasse os dois, levasse os dois para Jesus. Aqui está dizendo em Marcos que só encontraria um jumentinho no qual ninguém jamais montou. Então ele seria, vou dizer assim, virgem de montagem, né? Ninguém montou nesse jumentinho. Um jumentinho que nunca tinha trabalhado carregando ninguém. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe, o Senhor precisa dele e logo devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que ali estavam lhe perguntaram, o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Do jeito que Jesus falou, né? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Sim. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os mantos, e Jesus montou no jumentinho. E aqui a gente vai dar uma pausa nessa parte de Marcos também. Vamos para Lucas, essa parte de Lucas nessa história aqui. Opa, subimos muito, Lucas. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, então era a região ali entre Jerusalém, Betânia, Betfagé, próximo do Monte das Oliveiras, né? Eram todos os povoados ali. No monte chamado das Oliveiras, gente, lembrando mais uma vez, tá? Primeiro deixa eu girar logo aqui a câmera já, porque eu já estou em Lucas. Lembrando mais uma vez, tinha Jerusalém, a leste de Jerusalém, cerca de 1 quilômetro depois do Vale de Cédron, tinha o Monte das Oliveiras. A cerca de 3 quilômetros ali praticamente a sudeste, a leste-sudeste, aquela região ali, ele tinha a Betânia Cisjordânica, que distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Então tudo isso está naquela região ali próximo de Jerusalém. Betfagé era uma dessas cidades ali próximo. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, num monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes,
Vão ao povoado que está adiante e, ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que estão desamarrando, digam-lhe, o Senhor precisa dele. Interessante isso aqui, né, gente? Se alguém perguntar, diga, o Senhor precisa dele. Será que Jesus já tinha se revelado para essas pessoas? Lucas está muito parecido com Marcos, né? Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, seus donos lhes perguntaram, por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam, o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Ok, aqui a gente fecha essa parte da história. Vamos para João. João, que geralmente é diferente dos três, né? Dos três sinóticos. No dia seguinte, olha, João já trazendo informação aqui. Ele estava no sábado. Chegou lá em Betânia no sábado. Aí teve aquela história de Maria de Betânia, que a gente viu, ungir Jesus com vaso de alabastro. O sepultamento dele, que foi no sábado. A gente está aqui anotando a cronologia de João, que é a cronologia que trouxe por Robert Thomas e Stanley Gundry, que são os autores dessa revisão de Robertson. Robertson adotou a cronologia de Mateus e Marcos, que era para quarta-feira, que ainda vai vir, a quarta-feira da Semana da Paixão. No dia seguinte, ou seja, no domingo de Ramos, né, na Semana da Paixão, a gente vai entender isso aqui. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Domingo já tinha multidão, né? Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, como está lá em Salmo 118, 25 e 26. Bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele como está escrito. Não tenha medo, ó cidade de Sião. Eis que o seu rei vem montado num jumentinho, profecia de Zacarias 9:9, né? Profecia de Zacarias 9:9. Gente, olha só. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro gritando, né? Por isso que é domingo de ramos. É chamado, né? As pessoas pegaram ramos de palmeira. Vamos seguindo a sequência da leitura aqui. Olha o que João fala. A princípio, seus discípulos não entenderam isso, para variar, né? Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitar dos mortos, continuou a espalhar o fato. Então, o pessoal que viu Jesus ressuscitar Lázaro continuou espalhando a história, né? Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros, não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Interessante. Eita. Jesus estava vindo da Galileia, tinha feito muitos milagres, o ministério de Jesus tinha crescido lá na Galileia, depois foi para a região nos entornos da Galileia. E Jerusalém já tinha certo tempo, vamos dizer assim, que não via Jesus, era um rapaz mais esquecido. De repente Jesus chega próximo de Jerusalém, ali em Betânia, e já chega ressuscitando um homem. Foi pesado, gente. Muita gente viu e começou a espalhar. Era a notícia do momento. Notícia do momento. Então Jesus chegou já chamando a atenção, né, para o último momento. E as multidões começavam a ficar atônitas. Era aquele profeta de lá de Nazaré, da Galileia. De onde é Nazaré? Nem eles sabiam às vezes onde era Nazaré. Lá Nazaré da Galileia, Nazaré da Galera, aquele profeta. Ah, ressuscitou Lázaro, eu quero ver. Então começava a instigar as multidões. E os fariseus disseram, o povo não conseguimos nada, o mundo vai atrás dele. Não era esse já que estava querendo prender Jesus, né? Mas não conseguia. Por quê? Por causa da multidão. Vamos continuar seguindo a sequência da história aqui, gente. Olha, Mateus diz aqui, ó. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho, como a gente leu. Domingo de Ramos, né? Eu estou vendo aqui que a câmera está ao contrário, vamos tirar. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Reverência, né? Uma espécie de reverência, apesar que essa mesma multidão que está fazendo isso, alguns poucos dias depois iam estar gritando, crucifica, ou vai entender a massa, né? Nós, seres humanos, não somos de confiança. Por isso que o Senhor Deus poderoso disse, maldito homem que confia no homem. Não podemos confiar na força do nosso próprio braço, nem mesmo depositar toda a nossa confiança nos nossos irmãos. Porque nossos irmãos são de carne, são seres humanos, uma hora podem falhar e a gente vai ficar constrangido. Mesma coisa com liderança, viu, gente? A gente fica botando carga aí nas costas de pastor, de pastora,
fica cobrando, aí o pastor e pastora é ser humano. Uma hora pastor e pastora vai dar um vacilo. Aí depois está todo mundo aí saindo da igreja, com raiva, com bico, porque o pastor vacilou. A Bíblia já relatou, ela disse que a gente deve depositar nossa confiança em Jesus, não em ser humano não. Ao pastor e à pastora a gente deve honrar como liderança. Nem endeusar, nem criticar, nem ficar depositando a confiança, nem basear o nosso evangelho nas costas dele. É uma carga muito alta para isso. Nosso evangelho é baseado em Jesus Cristo, só e somente só. A gente deve respeitá-lo, como fala lá em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei aos vossos líderes, aos vossos guias, aos vossos pastores, para que eles, como quem eles prestem conta a Deus, para que eles façam isso com alegria e não com gemido, com choro, né? Então nós precisamos obedecer aos nossos líderes, nossa liderança espiritual. E submisso também desagrada a Deus, tá? Aí eu digo que sou submisso a Deus, mas sou insubmisso à minha liderança espiritual, não faz sentido. Até porque a Bíblia diz, né? Aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. João fala isso. Porque se eu não amo meu irmão que eu vejo, como é que eu posso amar a Deus que eu não vejo? Não faz sentido. Aí eu digo que sou subordinado a Deus, mas sou insubordinado à minha liderança espiritual. Preciso me subordinar. E entender que é um ser humano e que falha. E quando a pessoa errar, está pronto para isso mesmo. É o evangelho da cruz, gente. A gente precisa seguir o caminho estreito, a gente precisa chegar para apoio e não como um peso nas costas das nossas lideranças. Precisamos ser um apoio, não uma carga, tá, meus irmãos? Mas voltando aqui, ele estendeu seus mantos pelo caminho, cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. Né? A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritava: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Amém. Né? Marcos, muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos, domingo de ramos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Vou girar a câmera aqui para o outro lado. Lucas, enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, olha, o Lucas trazendo um detalhe importante, né? Ele estava vindo, ó, veio de Betânia, Betfagé, já estava descido pelo Monte das Oliveiras, né? Deixa eu ver se eu coloco o mapa aqui, gente. Vai para cá, então. Jerusalém, vamos aumentar aqui, ó. Essa parte aqui do mapa já fica... Melhorou. Gente, tá vendo esse tracinho aqui? Vamos tratar um pouquinho a respeito disso aqui antes de voltar da leitura. Vamos tratar sobre essa parte aqui, tá? Não. Vamos fazer melhor. Vamos tratar sobre isso aí em uma aula específica para isso. Mas aqui está Jerusalém. Aqui a leste está o Monte das Oliveiras, que está escrito aqui Mount of Olives. Está ruim de ler naturalmente, porque o mapa está sendo bem ampliado, né? Monte das Oliveiras, aqui e aqui, ó, tá Betânia, Betânia Cisjordânia, que é tudo muito próximo. Então, quando eles estavam caminhando, eles vieram aqui de Betânia, vieram aqui para Betfagé, próximo do Monte das Oliveiras, e do Monte das Oliveiras ele veio descendo aqui para o vale de Cedron, e depois veio subindo aqui para o Monte Sião. Na próxima aula a gente tira um tempinho para dar uma explicada melhor sobre isso. Eu vou ver se na próxima aula eu falo só sobre isso para vocês, para a gente acabar aqui, para esse vídeo não ficar muito longo. Então vamos aqui para o nosso comentário. Toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, olha, ele estava perto da descida, né? Quando ele estava perto, ele ia descer, passar pelo vale de Cedron, para depois subir o Monte Sião, que é a cidade de Jerusalém, ficava em cima do Monte Sião. Toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto, e exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu, glória nas alturas. João não fala nada a respeito disso. Próxima história que conta é só Lucas aqui, né? Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. É chato esses caras, não? Eu lhes digo, respondeu ele, se eles calarem, as pedras clamarão. Versículo 41. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você, cidade de Jerusalém, né, gente, compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz,
mas agora este está oculto aos seus olhos. Tava mesmo, gente. Ah, mas o povo estava louvando e adorando a Jesus, gente. A gente disse, né? Era a mesma pessoas que dentro da mesma semana ia estar dizendo crucifica, crucifica, sem nem saber o que estava falando. A Bíblia vai dizer, a gente vai estudar isso aí, que a maioria da multidão nem sabia o que estava acontecendo. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras, Jesus profetizando sobre Jerusalém. Seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu, né? Então ele está dizendo que não ia ficar ali pedra sobre pedra. Depois a gente faz um comentário lá na frente sobre isso, tá? A questão de cair o fogo, cair o ouro, derreter entre as pedras, a gente vai estudar sobre isso mais à frente. E aqui estamos próximo do final dessa sessão. Olha aqui Mateus. Vamos ler Mateus, a gente vai ler Marcos logo do lado também, que Marcos está bem curtinho. Quando Jesus entrou, aqui diz assim, Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, né? Vou mudar a câmera. Eu esqueci essa câmera. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava, quem é este? Porque nem todo mundo de Jerusalém conhecia. A multidão respondia, este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia, como a gente comentou há pouco, né? Nazaré, que Nazaré? A Nazaré lá da Galileia. Ah, eles não sabiam onde era Nazaré? Talvez, alguns sabiam, talvez outros não, né? Não sabemos. Ó. Tem gente que nunca tinha saído daquela região. Eles não chamavam mais da Galileia de mar. Não era tão fácil de caminhar, não, gente. Era ali 150, 200 quilômetros de distância ali, dependendo da cidade. Da Judéia para a Galileia. Não era todo mundo que tinha condições de estar andando. Nem todo mundo conhecia as regiões da Galileia. Né? É Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Ainda começou a curar dentro de Jerusalém, no templo, né? Mas quando os chefes dos sacerdotes e mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. Era para eles estarem louvando a Deus, vendo as coisas maravilhosas que Jesus fazia. Mas eles ficaram indignados. Homens de coração duro, homens de coração duro. Eles perguntaram, não estáis ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus, sim, vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, suscitaste louvor, está lá em Salmo 8:2, né? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Então Jesus foi embora naquele domingo de Jerusalém, foi para Betânia, 3 quilômetros ali, foi dormir lá. Provavelmente na casa de Marta, Maria e Lázaro, né? A Bíblia não diz, talvez tenha sido lá. Marcos fecha aqui, né? Observou tudo à sua volta e como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Com isso a gente fecha a sessão 128b, tá, gente? Essa parte de pedra sobre pedra a gente não trata agora, trata depois. Todo mundo atrás dele. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra gente comentar. Tem um comentário da letra N, né? Os povoados. Vamos ler esse comentário da letra N pra gente fechar correto aqui. A câmera tá lá. Jesus se esforçou grandemente para mostrar que sua missão como rei de Israel era o cumprimento de Zacarias 9:9. Um aspecto que as multidões compreenderam. De acordo com João, as multidões que se reuniram provinha de 3 origens. Uma multidão de peregrinos se aproximou de Jesus vindo das regiões mais distantes. Provavelmente a maioria deles vinha da Galileia, onde tinha testemunhado grande parte do ministério de Jesus. A multidão que havia estado em Betânia quando Lázaro foi ressuscitado deu testemunho. Uma grande multidão de Jerusalém saiu da cidade para ver aquele que tinha ressuscitado Lázaro. Ou seja, tinha gente vindo da Galileia que já tinha visto Jesus fazer os milagres. Tinha um pessoal dali de Betânia que viu Jesus ressuscitando Lázaro. E o próprio povo da cidade de Jerusalém que saiu para ver, né? Quem é este? Quem é este? É o profeta de lá de Nazaré da Galileia. No entanto, a compreensão que o povo tinha dessa missão era somente parcial. Eles compreendiam a dimensão política, ou seja, a libertação da opressão dos estrangeiros, mas não captaram as exigências espirituais do reino de Jesus. Por isso, as aspirações nacionalistas daquela geração estavam fadadas ao desapontamento. Esse malogro trouxe tristeza a Jesus, até mesmo na hora da grande aclamação pública, né? Até mesmo na hora que o povo estava recebendo, Jesus chorou e falou Jerusalém, Jerusalém, como a gente leu, né? A gente acabou de ler. As pessoas estavam esperando um libertador político, não estavam entendendo que elas precisavam se sujeitar à voz de Jesus e obedecer a Jesus.
Ele não veio para trazer libertação política, mas ele veio para trazer libertação espiritual, né, gente? Será que isso acontece hoje? Pessoas servindo a Jesus pelo que ele pode oferecer e não pelo que ele é? Talvez, hein? Vamos diminuir aqui. Vamos lá, gente. Vamos para o comentário da letra O que fala a respeito do jumento. Olha, Mateus falou que tinha uma jumenta e um jumentinho. Mateus. E levaram os dois para Jesus. Marcos e Lucas dizem que era um jumentinho que nunca tinha sido montado antes. Vamos ler esse comentário aqui para a gente fechar essa parte. Mateus fala a respeito de dois animais, uma jumenta com um jumentinho. Mas outros autores mencionam somente o jumentinho, como a gente falou, né? Aqui está mais um exemplo em que Mateus lembra um segundo participante, enquanto outros relatos são mais genéricos e fala somente de um. Opa! Ele está falando daquela parte dos endemoniados gadarenos, ou gerazenos, ou gergesenos, como a gente estudou, né? Mateus citou que haviam dois endemoniados. A gente leu em Marcos que só estava citando que só tinha um endemoniado. E Lucas só citava um também. A gente já tratou a respeito, não vamos tratar mais nisso aqui. Mateus acrescenta esse detalhe para relacionar o evento de forma mais próxima a Zacarias 9:9. Eis que entrará montado em um jumentinho, filho de uma jumenta, cria de uma jumenta, como a gente leu, né? E menciona dois animais, isso, jumenta e o jumentinho. Jesus aparentemente montou somente o jumentinho, como determinam os outros evangelhos, o jumentinho que nunca tinha sido montado. A expressão sobre estes, no versículo 7, se refere aos mantos, e não aos dois, a jumenta e o jumentinho. Ah, pois eu me confundi quando eu li, viu, gente? Deixa eu mostrar aqui a vocês. Ó. Trouxeram, olha, Mateus, ó. Deixa eu ver a câmera aqui, onde é que tá, hein? Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Aí eu lendo, eu pensei, né? Oxe, Jesus montou sobre a jumenta e o jumentinho ao mesmo tempo, e botou uma perna em uma perna em outra. Sobre estes é o último nome citado. O último nome citado não é a jumenta e o jumentinho, são os mantos. Então Jesus montou sobre os mantos, né, que estava no jumentinho, provavelmente, porque conforme Marcos e Lucas falam, é o jumentinho que nunca havia sido montado antes, né? Então é isso que o comentário aqui falou, gente, interessante. Sobre este se refere aos mantos, não aos dois, a jumenta e o jumentinho. A jumenta provavelmente foi conduzida à frente do jumentinho para que estivesse mais à vontade para carregar sua primeira montaria. Outra informação interessante, né? O jumentinho era uma cria de jumenta, novo, nunca tinha carregado ninguém, o bichinho ia ficar nervoso ali. Com alguém atrás dele, talvez sentindo peso, estranhando o que estava acontecendo, no meio de um monte de multidão fazendo barulho, o bichinho ia ficar nervoso. Então a mãe foi na frente, a jumentinha ali, a jumenta foi à frente, a cria foi atrás, seguindo a mãe ali para ele ficar mais calmo, faz todo o sentido, né? Informação interessante, né, gente? Às vezes a gente pode estar lendo isso com os meninos hoje, com meus meninos, e a gente brincando, né? A pessoa vai pregar dizendo, meus irmãos, como Jesus montando naquele jumento, e o jumento, se fosse uma pessoa, poderia estar pensando, já carreguei muita gente, mas dessa vez é um momento especial. Conversa, né? Já carreguei muita gente, não. O jumento era virgem de montagem, vamos dizer assim. Ou outra coisa que a gente estava brincando, né? A pessoa dizendo assim, aquele jumento ali com Jesus nas costas, olhando à frente toda a cidade de Jerusalém, aquela grande multidão. Conversa. Quem estava à frente dele, ela ali é a jumentinha, né? Que ele foi guiando ali a jumentinha, que a cria, a mãe, né? Do jumentinho. Então era a jumento cria da jumenta, então provavelmente a jumenta era a mãe do jumentinho, né? Então a gente é interessante a gente ler essas passagens, gente, pra gente não estar depois falando alguma coisa errada aí, em alguma pregação ou em algum estudo bíblico, né? Senhores, com isso a gente fecha a sessão 128B. Na próxima aula, vou fazer um encontro apenas para tratar um pouquinho sobre a questão do mapa, Vale de Cedron, e depois a gente vai para a sessão 129A, tá, meus irmãos? Então, vamos parando essa aula e na próxima aula a gente se encontra novamente.